Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos dar uma espiada na carteira do governo. A ideia é entender como as finanças de um país inteiro são gerenciadas, sabe? Desde aquelas decisões gigantescas que afetam a economia, até os investimentos que qualquer um de nós pode fazer. Então, bora mergulhar nisso. Pois é, parece uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Algo super complexo. Mas a verdade é que, por trás de tudo, existem alguns princípios bem fundamentais. E é justamente essa a nossa jornada de hoje. Ir do macro para o micro, entendendo as ferramentas e, claro, os resultados das contas públicas. Bom, para começar, vamos dar uma olhada nas principais alavancas, nos controles que o governo tem em mãos para dar uma direção para a economia. A gente está falando da famosa política fiscal. Então, a ideia central da política fiscal é essa: planejar o que entra e o que sai dos cofres do governo para tentar guiar a economia do país. Pensa nesses três instrumentos como se fossem os pedais e o volante de um carro. O governo arrecada dinheiro com os tributos, investe na sociedade através dos gastos e distribui renda com as transferências. E com esses controles, o governo pode dirigir em basicamente duas direções. Quando a economia está meio devagar e precisa de um empurrão, ele usa uma política expansionista. Por exemplo, reduz impostos de alguns produtos para incentivar o consumo. Agora, se a economia está acelerada demais, superaquecida, e a inflação começa a preocupar, ele pisa no freio com uma política restritiva, também chamada de contracionista. Aí ele pode fazer o contrário, como aumentar tributos. Beleza, já entendemos as ferramentas. Mas e o resultado disso no papel? Como é que a gente sabe se as contas do governo fecharam no azul ou ficaram no vermelho? Vamos dar uma olhada no balanço. A lógica aqui é exatamente a mesma do nosso orçamento de casa. Se o total das despesas, tipo aluguel, mercado, contas, é maior do que a receita, que é o nosso salário, o resultado é um déficit. O governo funciona do mesmo jeito, só que numa escala, claro, muito maior. Quando ele gasta mais do que arrecada, ele tem o que a gente chama de déficit público. E agora vem uma parte bem interessante. Não existe só um jeito de medir esse vermelho nas contas. São tipo 3 camadas, cada uma mostrando um pouco mais da história. A primeira é o resultado primário. É o mais básico, sabe? Ele mostra se o governo deu conta de pagar as despesas do dia a dia, mas sem contar os juros da dívida. Subindo um degrau, a gente tem o resultado operacional, que já coloca na conta os juros reais da dívida, ou seja, o custo do dinheiro que o governo pegou emprestado. E por último, vem o resultado nominal, que é o filme completo. Ele inclui tudo: os juros, a correção pela inflação e até as variações do câmbio. É a medida mais abrangente de todas. Ok, um déficit em um único ano é uma coisa, mas o que acontece quando esses déficits vão se acumulando ano após ano? Bom, isso nos leva direto para um outro conceito super importante: a dívida pública. E para entender bem o que é a dívida, é fundamental separar duas ideias: fluxo e estoque. Pensa assim: o déficit é o fluxo, é como a água que vaza de uma torneira durante um mês. A dívida pública, por outro lado, é o estoque. É toda a água que se acumulou na piscina depois de anos e anos de vazamento. O déficit é o resultado de um período. A dívida é o total acumulado até aquele momento. Certo, mas como saber se essa piscina de dívida está grande demais para o tamanho do país? A principal régua que todo mundo usa é a relação dívida/PIB. Ela simplesmente compara o tamanho total da dívida com tudo que o país consegue produzir em um ano. É mais ou menos como comparar o total da fatura do cartão de crédito com o salário anual de uma pessoa. Ajuda a ter uma noção da capacidade de pagamento. E só para a gente ter uma referência, um número que costuma ser visto como bastante saudável e sustentável para essa relação dívida/PIB seria algo na casa dos 30%. Isso sinaliza que a capacidade do país de pagar o que deve é bem confortável em relação ao tamanho da sua economia. Ok, mas se o governo tem um déficit, se ele gasta mais do que arrecada, de onde ele tira dinheiro para fechar essa conta? A principal forma é pegando dinheiro emprestado. E é exatamente aqui que entram os títulos públicos. Os títulos do Tesouro são, na prática, uma promessa de pagamento. É o governo dizendo: olha, me empresta um dinheiro hoje e eu prometo te devolver esse valor lá na frente com um extra, que são os juros. É assim que ele consegue dinheiro para financiar a dívida pública, vendendo esses papéis para os investidores. E o mais interessante é que desde 2002, com a criação do programa Tesouro Direto, qualquer pessoa pode basicamente se tornar credora do governo. Essa iniciativa foi uma revolução porque democratizou o acesso. Hoje dá para comprar frações de títulos com valores bem baixos, tudo pela internet.
Certo. Então vamos para a parte mais prática. Se uma pessoa decide investir nesse tipo de ativo, quais são as opções que existem na mesa? Vamos detalhar um pouco os tipos de títulos disponíveis. Esse slide aqui resume de um jeito ótimo a grande divisão no mundo dos títulos públicos. A gente tem os pré-fixados e os pós-fixados. De um lado, a gente pode pensar em certeza, do outro, em proteção. Vamos ver cada um deles? Nos títulos prefixados, o nome já meio que entrega, né? A regra do jogo é combinada desde o início. A taxa de juros é travada na hora da compra. É perfeito para quem gosta de saber exatamente quanto vai receber lá no final. O único ponto de atenção aqui é a inflação. Se ela disparar, pode acabar comendo uma parte da rentabilidade real. Já os pós-fixados são mais flexíveis. O rendimento deles não é fixo, ele acompanha algum indicador importante da economia, como a taxa básica de juros, a Selic, ou o próprio índice oficial de inflação, o IPCA. A grande vantagem deles é justamente essa proteção. Eles se ajustam ao cenário econômico, o que os torna uma opção mais segura contra as surpresas no meio do caminho. E aqui a gente tem um belo resumo dos 3 queridinhos. O Tesouro Prefixado, com sua taxa já definida, o Tesouro Selic, que anda de mãos dadas com a taxa básica de juros, sendo ótimo para uma reserva de emergência, e o Tesouro IPCA+, que sempre garante um ganho real, ou seja, acima da inflação, o que o torna ideal para objetivos de longo prazo. E com isso a gente fecha o nosso panorama. Passamos pela forma como o governo mexe na economia, como as contas são medidas e como os déficits são financiados. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final interessante. A mesma dívida que pode ser um baita desafio para a gestão de um país, representa, por outro lado, uma oportunidade para quem investe. É uma dualidade fascinante desse universo das finanças públicas.